mais uma vez ao canal. Hoje eu quero falar com vocês sobre as fake news, as notícias falsas no bom português. Todos nós, diariamente, recebemos uma enxurrada de notícias e, em sua maioria, essas notícias são, infelizmente, inevitavelmente, falsas. Às vezes, senhores, as notícias falsas, elas são criadas para atrair determinado público e fazer com que esse público acesse a notícia falsa, de modo que a pessoa ou a empresa que divulgou a notícia falsa fature com a publicidade digital. Por outro lado, como geralmente acontece, a notícia falsa tem por objetivo criar um boato ou reforçar um pensamento, uma característica ou ponto negativo a respeito de uma pessoa, geralmente um político ou uma celebridade, que são as pessoas que são os alvos habituais das notícias falsas, digamos assim. Senhores, quando nós compartilhamos uma notícia falsa, nós contribuímos para a criação de uma rede de mentiras, que é alimentada exatamente pela propagação de uma informação falsa. E uma das maneiras de criar uma notícia falsa e torná-la verdadeira é cercar essa notícia de algumas verdades, de modo que a mentira, que é o ponto principal da notícia, passe despercebida no meio de tantas verdades, no meio desse rol de verdades incontestáveis, insofismáveis a respeito de alguém ou de alguma coisa que pode ou não dizer respeito a essa pessoa ou a outra pessoa. Isso não importa, porque já que tantas e tantas pessoas são vítimas das notícias falsas. E uma das maneiras, ou pelo menos uma das maneiras para se começar a evitar o compartilhamento de notícias falsas e só compartilhar notícias verdadeiras, e lembrando que quando eu falo de notícias verdadeiras, eu estou falando de notícias realmente verdadeiras e não notícias verossímeis, porque a verossimilhança ela é uma verdade aparente, ou seja, ela pode ser uma mentira. Então nós devemos buscar o tempo todo a verdade. E uma das maneiras de buscar a verdade é verificar os fatos, ou o fato que estão por trás daquela notícia. Procurar a fonte, se possível, o autor da mensagem. E uma coisa muito importante é procurar fazer comparação ou comparações com outras notícias que estão sendo veiculadas na mídia, nos grandes jornais. Claro que quando eu falo que nós devemos comparar notícias, comparar a notícia falsa com outras notícias, principalmente as notícias veiculadas pelos grandes jornais, eu não estou querendo dizer com isso que o fato de o jornal ser um jornal de grande alcance, de grande circulação, esse jornal está por si só livre de qualquer suspeitas. Não, a grandiosidade de um jornal não é por si só um atestado de confiabilidade. Mas dificilmente um jornal de grande porte, um jornal que se preze, vai, sob pena de sofrer consequências legais, fomentar uma mentira. A não ser que exista um motivo, uma razão obscura por trás da propagação daquela mentira. Mas essa não é a regra, pelo menos eu não vejo essa como a regra. Mas tudo é possível, em se tratando do mundo, em se tratando de informação, tudo é possível. Mas aqui eu estou querendo falar do nosso papel enquanto pessoas que se informam, enquanto pessoas que não só se informam, mas propagam informações. Senhores, nós precisamos ter em mente que a verdade está acima de tudo e que nós devemos propagar a verdade. E nós só vamos conseguir propagar a verdade se nós nos permitirmos duvidar. A dúvida é um benefício. Sem dúvida não há como chegar à verdade, não há como chegar à certeza. Eu preciso duvidar para que a minha dúvida me leve a descobrir a verdade por trás de uma notícia, para que só então eu possa estar propagando essa notícia, para que só então eu possa estar divulgando essa notícia. Uma coisa que é interessante e que as pessoas não se atentam muito são as consequências legais da notícia que nós estamos divulgando. A pessoa que divulga uma notícia, uma informação falsa, ela está sujeita a uma sanção legal, ela está sujeita a uma responsabilização
civil, a depender da informação ou da forma como essa informação está sendo divulgada, porque quando nós divulgamos uma notícia falsa, nós divulgamos uma informação falsa, nós estamos contribuindo para que um dano seja causado a uma pessoa. E a pessoa que sofre esse dano, ela pode sim exigir na justiça uma reparação civil pelos danos causados. E esses danos podem ser morais ou estéticos, podem dizer respeito à pessoa propriamente, à sua imagem, à sua reputação, ou podem dizer respeito às suas coisas, a seus bens. Se essa propagação, se essa informação falsa que está sendo propagada acarretar uma perda material. Então, a verdade, a busca da verdade, não é só para alimentar, fornecer a verdade para as pessoas. É também para evitar uma responsabilização da nossa parte na justiça, senhores. E uma coisa que nós devemos prestar atenção é que a responsabilização, a possível responsabilização na justiça, não é um impeditivo à liberdade de expressão. A possibilidade de sermos responsabilizados na justiça não é uma vedação à liberdade de expressão, muito pelo contrário. Lembrando que a liberdade de expressão é um princípio constitucional, um dos nossos princípios constitucionais mais importantes e sobre o qual eu pretendo falar mais à frente. Mas quando nós somos responsabilizados por uma mentira, nós não estamos sendo lesados ou nós não estamos tendo a nossa liberdade de expressão restringida, diminuída. Não, muito pelo contrário. Nós devemos propagar, divulgar informações verdadeiras. Informações que está em toda a sua estrutura, em todo o seu corpo, firmada, pautada na verdade, senhores. E uma coisa, senhores, que eu tenho para dizer para vocês. Quando vocês receberem uma notícia a partir de hoje, eu quero que vocês, antes de já saírem divulgando essa notícia, antes de já saírem propagando essa informação, reflitam. Pensem a respeito. Leiam a notícia e primeiro se perguntem: essa notícia é verdadeira? Quando você se faz uma pergunta, você está gerando uma dúvida. E a partir dessa dúvida, eu quero que vocês busquem todos os fatos por trás dessa notícia. Eu quero que vocês se informem, porque para informar é preciso antes se informar. Eu não posso abrir a minha boca ou teclar no computador e sair despejando informações sem sentido, sem verdade. Eu preciso, para falar, me informar. Lá atrás eu estudei a respeito do que eu estou falando hoje, mas hoje eu pesquisei, eu me informei ainda mais, porque para informar eu preciso me informar. Do contrário, eu vou estar também propagando, divulgando uma notícia falsa. E se o meu objetivo é alertá-los para que vocês não façam isso, eu não poderia fazer a mesma coisa. Então percebam que a informação é extremamente necessária para quem pretende informar. E a título de curiosidade, talvez vocês tenham percebido hoje que eu não gravei com óculos. E eu estou me sentindo muito mal com isso. Mas, infelizmente, a haste do meu óculos quebrou e eu não pude gravar com o meu companheiro de guerra. Ossos do ofício. Mas então, senhores, é isso que eu tive e tenho para falar com vocês hoje. E claro, eu quero que vocês não deixem de se inscrever no canal, curtir e compartilhar. Um forte abraço e até amanhã.